Bom dia! Peguem o livro de português e abram lá no finalzinho, nas atividades complementares, na página 226. Unidade 9. Qual é a sua tribo? Exercício número 1. Leia o texto a seguir. Então, acompanhem a leitura junto comigo. Esse texto se chama O Povo das Caixas. Fomos levados para um lugar que achei bem estranho. Não era apenas uma casa, mas uma espécie de caixa, igual a essas que a gente faz para colocar a mandioca depois de ralada. Esse lugar que todos chamam de prédio é estranho, porque as pessoas não usam as pernas para subir, mas são carregadas por uma outra caixinha, que sobe e desce o dia todo. Ela é tão pequenina que achei que fosse uma espécie de buraco, onde a gente coloca os que morrem. Meu pai disse que isso que sobe e desce, carregando pessoas para as caixinhas onde elas moram, se chama elevador. Quando chegamos à nossa caixa, não encontrei redes de dormir, mas camas bem molinhas e boas de pular em cima. Tinha uma porção de lugares que a gente podia ir quando quisesse, mas com uma única diferença: não havia árvores para a gente brincar ou apanhar frutas. Tudo era esquisito. Lembro que comentei com o meu pai que devia ser bem difícil ser criança naquele lugar, pois não tinha lugar para fazer fogo, não tinha rio para nadar, nem para se banhar, apenas uma latinha que jogava água do céu, como se fosse chuva, e a gente ficava debaixo dela durante um bom tempo. Comecei a ficar com vontade de voltar para casa. Fiquei pensando como eles conseguem construir algo tão estranho, tão frio, tão morto. Pensei isso porque a nossa casa é feita com o corpo de nossas irmãs árvores e coberta com os cabelos das palmeiras, nossas parentas. Nossas casas são construídas uma em frente da outra, só para a gente poder olhar para os nossos vizinhos, conversar com eles e saber como cada um está. Aqui parece que uns têm medo dos outros. Meu pai disse que estar em um lugar tão diferente é muito ruim, mas é preciso passar por isso para testar o nosso espírito de coragem e força. Então, esse texto foi escrito pelo indígena Daniel Munduruku. Por que você acha que o Curumim chamou a cidade que visitou de o Povo das Caixas? Por que vocês acham que o índiozinho chamou a cidade de Povo das Caixas? É porque ele estranhou
os prédios e os elevadores. Os prédios e os elevadores se parecem com caixas. Se parecem com blocos retangulares, não é mesmo? Porque os prédios e os elevadores se parecem com caixas. Exercício número 2. Releia o trecho a seguir. Nele há uma palavra no diminutivo. Você a reconhece? Esse lugar, que todos chamam de prédio, é estranho, porque as pessoas não usam as pernas para subir, mas são carregadas por uma outra caixinha que sobe e desce o dia todo. Letra A. Circule a palavra que está no diminutivo. Vocês encontraram a palavra que está no diminutivo? É a palavra caixinha. Circulem a palavra caixinha. Letra B. Que espaço é representado por essa palavra? O índiozinho chamou esse ambiente de caixinha. Qual é esse ambiente? Vamos reler? Esse lugar, que todos chamam de prédio, é estranho porque as pessoas não usam as pernas para subir, mas são carregadas por uma outra caixinha que sobe e desce o dia todo. Então, caixinha, nesse caso, substitui a palavra, o ambiente, elevador. Elevador. Exercício número 3. Agora, releia este trecho. A palavra no diminutivo se refere ainda ao mesmo lugar? Explique. Meu pai disse que isso que sobe e desce, carregando pessoas para as caixinhas onde elas moram, se chama elevador. Então, nesse caso, nessa frase, a palavra caixinhas não significa elevador, significa apartamentos. Meu pai disse que isso que sobe e desce, carregando pessoas para os apartamentos onde elas moram, se chama elevador. Então, a pergunta era: a palavra no diminutivo se refere ainda ao mesmo lugar? A palavra caixinha se refere ainda a elevador?
Não. A palavra caixinhas se refere a apartamentos. Nesse caso, a palavra caixinha se refere a apartamentos. Exercício número 4. Segundo o Curumim, a cidade seria um bom lugar para as crianças viverem? Por quê? Então, vamos voltar lá no texto. Na página 226. Lembro que comentei com o meu pai que devia ser bem difícil ser criança naquele lugar, pois não tinha lugar para fazer fogo, não tinha rio para nadar, nem para se banhar. Apenas uma latinha que jogava água do céu, como se fosse chuva, e a gente ficava debaixo dela durante um bom tempo. Agora vamos voltar para o exercício número 4, na página 228. Segundo o Curumim, a cidade seria um bom lugar para as crianças viverem? Por quê? Não, porque não tinha lugar para fazer fogo e nem rio para se banhar. O exercício número 5 é tarefa de casa. Imagine que a experiência descrita no texto seja contrária, que você, criança da cidade, fosse visitar uma aldeia pela primeira vez. Crie um relato de como seria essa vivência. Escreva sobre as coisas que mais estranharia e sobre o que mais causaria saudades. Então, agora chegou a vez de vocês escreverem um relato pessoal, relatando como seria visitar uma aldeia pela primeira vez. O que você mais estranharia e o que você mais sentiria saudade. A nossa aula de português termina aqui. Um beijo, um abraço e até amanhã!